Eficiente, bem-vindos a mais uma edição. E você já sabe, quer mandar aquela sugestão de pauta para nossa equipe? É só entrar no nosso Instagram, @vivereficiente. Manda aquela mensagem no direct que vai ser um prazer interagir com vocês. Mas antes da gente começar o programa, quero deixar um recadinho para vocês. Entra lá no nosso site www.vivereficiente.com.br e participe das nossas ações entre amigos do Viver. Como vocês bem sabem, a gente sempre vai estar ajudando uma instituição numa causa nobre. E para saber qual é a ação que está em andamento, só através do site. É tudo feito pelo site de forma transparente e segura. E hoje no nosso estúdio nós vamos falar da questão da invisibilidade. Mas não é só da questão da pessoa com deficiência, a gente vai falar da deficiência intelectual, da síndrome de Down em especial. E para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa que é especialista no assunto, porque além de fundar uma instituição para falar sobre racismo e síndrome de Down, ele também é pai de um lindo menino, o Noah Ribeiro. Mas quem está aqui comigo é o Thiago Ribeiro. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Kika. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E o prazer é nosso de você estar aceitando o nosso convite. Vamos lá. Você tem quantos anos? 39, faço 40 em 30 dias. Olha que maravilha! Tá chegando nos 40. Você se tornou pai recentemente, o Noah tem 3 anos. Sim. E ele veio com a síndrome de Down. Como foi para você esse período da gestação? Como que foi receber a notícia de que o Noah viria com a síndrome de Down? Veio quando ele nasceu, no momento que ele nasceu, a gente não teve o diagnóstico prévio durante a gestação, né, durante o pré-natal. Fez até um exame que identificaria isso, mas não apareceu, né, de translucência nucal. Certo. Não indicou nada. E aí quando o Noah nasce, eu acompanho o parto, né, tô na sala de parto com a mãe dele, eu faço 3 fotos com o celular, assim, na hora que tiram ele, né, foi cesárea. E eu lembro que na última foto eu fico olhando pro celular, assim, né, achando que tinha alguma coisa diferente, né, mas eu não tinha noção do que era, né, guardei o celular. Pegaram ele já para levar para fazer os primeiros cuidados, né? Certo. E imediatamente já me chamaram na sala, do lado da enfermeira, né? E aí ela já perguntou para mim se tinha alguém de olhos puxados na minha família. Eu não entendi a pergunta, falei por quê, né? Eu sou uma pessoa preta, negra, né? E as pessoas negras também têm olhos puxados, né? Onde você quer chegar com isso, né? E aí ela faz mais alguma pergunta que eu não recordo e aí comenta que ele tem a possibilidade de ter síndrome de Down. Existe a suspeita de que ele teria síndrome de Down, né? E aí eu fico ali parado alguns segundos, tentando entender, né? E perguntando para ela, com base no que mais você está dizendo isso, né? Para ter certeza desse diagnóstico, dessa informação que ela depositou, né? E aí ela fala do tamanho da mãozinha dele, fala da orelhinha, mas nada disso eu estava enxergando ali, né? E o Noah nasce com uma cardiopatia, né? Que é muito comum nas pessoas com síndrome de Down. Nasce também com problemas respiratórios, então ele já sai de lá, vai para UTI, né? Para a incubadora. E essa foi a forma que eu recebi a notícia, né? Totalmente sem preparo. Sem preparo nenhum, né? E aí na sequência já me perguntaram se queriam que falassem com a mãe dele, que estava na sala do lado, né? Recebendo os cuidados ali pós-parto, né? Eu falei, não, eu converso com ela depois, né? E aí esperei ela sair, quando ela saiu ela foi pro pós-operatório, eu já sentei do lado, falei, aconteceu isso. Da mesma forma que eu recebi, eu despejei para ela a notícia. Porque eu queria ir para UTI para ver o que estava acontecendo com o Noah, né? Falei para ela, falei, o Noah foi para UTI, né? Não sei o que está acontecendo, eu vou para lá, tá bom? E aí saí e fui para UTI, né? Então, essa foi a forma que nós recebemos, né? A notícia do diagnóstico do Noah, da suspeita, né? Porque depois tem que fazer o exame específico, que é o cariótipo, né? E aí ficou pronto depois de 14 dias. Quando veio o diagnóstico fechado, a gente já estava em casa, né? Ele ficou 8 dias internado. A mãe dele teve alta, acho que 2 dias depois, e a gente começou a ir voltar todo dia para o hospital de manhã, voltava à noite só, né? Então foi dessa forma que a gente recebe a notícia. Quando a gente fala de racismo, a gente fala de capacitismo e a gente fala de falta de preparo com a empatia com os outros, a gente já se depara desde o primeiro momento de nascimento. Sim. Não? E durou isso durante todo o período que ele esteve na UTI, né? Um hospital particular, a gente tinha convênio e tal, mas na maternidade na UTI era a única família negra, éramos nós, né? 50 bercinhos, assim, mais ou menos, era enorme a UTI, e só nós, e a gente teve problema, acho que no 4º, 5º dia eu comecei a brigar por causa disso, primeiro porque eu não tinha acesso, né? Sendo pai, eu tinha 30 minutos por dia só para vê-lo, né? A mãe dele já tinha mais porque amamentava e tal, né? Mas eu não podia entrar, então eu ficava o dia inteiro na sala de espera, né?
e de manhã para pegar as informações do dia anterior com a médica, né? E ela só passava assim, ó, melhorou isso, engordou isso, não sei o que, tchau, ia pro próximo, né? E a gente, para além de ter tido um bebê recém-nascido, ainda tinha uma deficiência que a gente estava entendendo como lidar com aquilo. Então a gente queria e precisava de mais informações, né? Que ninguém falou sobre isso conosco nesse período todo, né? E aí eu chego num dia e falo, eu vou ter que chamar a polícia para garantir o meu direito de ter informações sobre o meu filho, porque para vocês é um número no berço, para mim é o Noah Bueno Ribeiro e eu quero informações, né? Exatamente. E aí chamaram o corpo médico, veio o diretor da UTI, foram numa sala com a gente, ai, desculpa, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu não tenho informação sobre o meu filho, né? E aí, até comentei isso numa outra entrevista, que tinham 2 enfermeiras negras, né? Que trabalhavam em turnos diferentes, uma de manhã e uma à tarde. E foram essas 2 enfermeiras negras que, observando provavelmente o cenário e também por identificação étnico-racial, perceberam que a gente precisava de mais informação, né? Então, depois que a médica saía, elas vinham passar, porque elas que ficavam lá a maior parte do tempo também, ó, mãe, pai, aconteceu isso, e até foto, elas que não podia, que eu queria ver foto um dia, ela falou, me dá seu celular que eu vou lá tirar. Aí foi, tirou foto do Noah, ele estava na incubadora ainda, né? Mas essas 2 profissionais negras que de manhã e à tarde passavam informações mais detalhadas para nós, né? Mas assim, acolhimento nenhum, sensibilidade nenhuma, empatia nenhuma, né? E a gente volta para casa no 8º dia, coloca o Noah no berço, senta no sofá e olha um para a cara do outro, o que a gente vai fazer agora, né? Como que é isso agora? E a gente entra nessa, né? E ainda, o que eu acho, assim, de fundamental nesse seu relato é que a gente briga tanto por inclusão, por acessibilidade, por empatia, leis. A gente tem aquela coisa toda. Então, às vezes eu falo, a mãe, de uma certa forma, ela tem um pouco mais de acesso ao filho por causa da amamentação, aquela coisa toda, mas o pai é tão importante quanto a mãe e às vezes as pessoas falam, gente, num processo de criação de família, o pai é deixado de lado. Então a gente tem também essa coisa meio que estrutural, sim, culturalmente falando, né? Não só o racismo, mas a questão da empatia, como a gente costuma dizer. Então a gente já vê as barreiras logo no primeiro momento de nascimento do Noah. Vocês chegaram em casa, conversaram, e aí quando que surge o Instituto Invisibilidade? Nossa, ele surge 1 ano depois. Não, o Instituto mesmo, como uma ideia de organização para tratar sobre garantia de direitos para pessoas negras e pobres com síndrome de Down, ele surge em agosto do ano passado, é recente. Né? 2022. 2022. O que existiu antes foi em 2021, já estava mais integrado nesse contexto da síndrome de Down, de deficiência, né? O Noah já estava fazendo terapias e tal, já estava maiorzinho, e aí surge essa ideia de criar o projeto de fotografia, na verdade, né? Que foi bem aleatório, bem... Não estava pensando em criar nada, na verdade, né? Mas aí comprei uma lente nova para minha câmera, eu ficava responsável pelos cuidados do Noah, era invertido em casa, né? A mãe dele trabalhava à noite, depois que o Noah nasceu, ela mudou o turno e foi trabalhar à noite, né? Então, e eu trabalhava em casa, então o dia inteiro eu ficava com o Noah, tudo eu que fazia, médicos, terapias, vacinas, né? Papinha era eu que fazia, tudo eu que fazia, né? Então vocês verem a importância do pai, gente. Pai é presente na criação do filho. Eu tava nessa rotina com ele, né? E aí fiquei sentado no chão, fotografando ele brincando e tal, guardei essas fotos, que eu sempre faço isso, fotografo um monte de coisa e guardo no Drive, depois de meses eu vou rever, né? Nós fotógrafos temos essa mania, pois né? E meses depois eu fui ver o que eu tinha fotografado, né? E aí eu vi que eu tinha fotografado partezinhas do Noah, né? Pedacinhos dele enquanto ele brincava, a mão dele em cima de uma caixa, ele com a mão no meu joelho, ele pegando um brinquedinho e colocando na boca, né? Em nenhuma foto eu tinha fotografado, registrado o rosto dele, né? E aí me deu esse estalo de que falei, isso aqui é invisibilidade, né? Eu consigo identificar. Na época, quando eu fiz essas primeiras fotos ainda, o Noah ainda estava mais claro o tom de pele, né? Ele foi escurecendo um pouco mais, mas via-se nitidamente que era uma criança negra, né? Você não identifica que é uma criança com síndrome de Down, né? E aí foi esse o estalo, né? De fazer uma série de fotos onde eu mostro uma criança brincando, você identifica que é uma criança, identifica que é uma criança negra, mas só na última foto que revela-se o rostinho do Noah com as características da síndrome de Down, né? Exato. O olho amendoado, a orelhinha, o rostinho, o formato do rosto, que aí você vê que é uma criança com síndrome de Down, né? E isso foi em 2021, né? Me deu esse estalo mais ou menos em fevereiro, né? Que eu fui rever essas fotos, abri um edital público em março, e aí eu já comecei a escrever o projeto para esse edital, que foi um fracasso, porque eu estava com a ideia muito fresca ainda, pensando em como não tinha tantas informações, né? Mas mandei o projeto, que não deu em nada no final,
Comecei a mandar essas fotos para convocatórias de fotografia, né? Nada muito grande, coisas que eu via na internet e tal, vou mandar, nunca tive retorno nenhum, feedback nenhum, né? E aí eu passo 2020 repensando, né? Falei, acho que eu fiz um trabalho que deu uma porcaria, né? Ninguém tá interessado e pensando em desistir. Nesse meio tempo tem uma separação minha com a mãe dele, então foram várias questões, né? Isso tudo em 2021, na verdade, né? E aí em 2022 eu continuo ainda trazendo a temática, falando sobre as fotos e fazendo mais pesquisas, me aprofundando, né? E aí eu começo a trazer mais dados e evidências sobre essa realidade, né? Para além da fotografia. A fotografia em si já não era uma tentativa de trazer alguma discussão sobre estética, sobre aparecer num card, aparecer numa campanha, não era sobre isso, né? Já tinha muita clareza de que eu estava questionando onde estão essas pessoas, por que a gente não está vendo, né? Exato. Não é que elas existem e ninguém quer mostrar, tem algum motivo maior por trás disso, né? E aí com as pesquisas eu comecei a descobrir esse cenário caótico, perturbador, que é a realidade das pessoas negras com síndrome de Down, né? Entre elas o fato de que a expectativa de vida para pessoas negras chega a ser até 50% inferior do que pessoas brancas, de que houve uma elevação na expectativa de vida ao longo dos anos para pessoas brancas, mas para negros não, né? E acho tudo isso através de pesquisas, relatórios internacionais, de associações de pediatria, né? E etc., até de deficiência, que começaram já há alguns anos a entender essa realidade, tentar explicar o que acontecia, né? E uma das explicações, a última, né, que o artigo chamava justamente disparidades raciais da síndrome de Down. Eles trazem esse contexto todo da desigualdade na expectativa de vida, mas trazem no final o resumo de tipo, a gente não sabe o que está acontecendo, porque quando a gente avalia caso a caso, são iguais pessoas negras e brancas, né? Exato. Nascem com as mesmas comorbidades, têm as mesmas, poderiam ter as mesmas oportunidades, precisam do mesmo acesso a terapias, e eles resumem dizendo que a falta de acesso a serviços de saúde e as múltiplas terapias é o que determina essa baixa expectativa de vida, né? E encerram dessa forma. A minha tradução para isso que é o racismo, que determina se essas pessoas vivem mais ou menos, né? E aí eu começo a tocar dessa forma. Aí já em agosto do ano passado começo a me coçar perguntando o que eu poderia fazer adicional, fora da arte, né? Porque comecei a receber muitos relatos e casos e conhecer outras famílias negras que começaram a ver o Invisibilidade como alguma coisa que eles nunca tinham visto também, a luz no fim do túnel. Exatamente. E aí outras organizações que eu tinha acesso, ou estava tentando fazer algum tipo de parceria também de síndrome de Down, começaram a fazer publicações, às vezes do tipo, organizações que fazem a diferença, organização A, B, C e o Invisibilidade, né? E eu dizendo, gente, é só um projeto de fotografia, não é uma organização, né? Mas isso foi me puxando, na verdade, para criar uma outra coisa, né? E eu achei que eu tinha obrigação de, já que os dados, as evidências e tudo eu que estava fazendo, eu tinha que disseminar esse conteúdo de alguma forma, né? Tiago, você veio num momento, acho que muito esclarecedor. Eu trabalho com inclusão há 20 anos, como a gente estava conversando nos bastidores. Eu fotografo pessoas com deficiência desde 2002. E quando me veio a sua pauta, a primeira coisa, quando parei na frente do computador, eu falei, gente, eu conheço pessoas Down, mas eu não conheço os negros com Down. Aí eu comecei justamente a me questionar isso. Gente, onde que estão essas pessoas? E por que que eu nunca parei para avaliar esse ponto? Então, assim, eu sou uma pessoa negra, pele clara, como todo mundo, assim, mas me considero também, a gente briga por igualdade. Eu acredito muito nessa coisa do ser humano, pra gente todo mundo é igual, não tem essa questão da diferença. Mas aí quando me veio a pauta, eu falei assim, cara, eu nunca fotografei uma pessoa negra com síndrome de Down. E não porque elas não existam. E foi uma coisa que eu só me toquei quando a sua pauta chegou pra mim. Há 20 dias atrás. Eu falei, alguma coisa está errada com o mundo, com a sociedade. E eu falei assim, e quando você fala que ninguém dava importância para o seu trabalho, é justamente isso que eu falo. Gente, como que a gente não liga por ser humano? Seria muita hipocrisia da minha parte falar, tipo assim, eu defendo a bandeira. Não, mas eu sou a primeira a reconhecer o quanto eu estava ignorante nesse assunto e o quanto isso é importante. Falei, gente, pelo amor de Deus, liga agora pro Instituto e traga o Tiago, traga todo mundo, porque a gente precisa debater esse assunto com a maior urgência possível e imediata. O que a sua surpresa em não conhecer, não ter visto até hoje, é ainda que natural, normal. Você não está nesse ambiente, né? Eu começo o ano passado também, já desde o início do ano, já
já tinha, o que aconteceu? Em 2020 eu acabei sendo... 2020 eu tô perdido no tempo, a gente tá em 2023, Nós né? estamos em 2023, Então, isso. a gente tá em 2022? Não, 23. A gente tá em 23. A gente tá em isso. 23. Então o Instituto surge em 2022, ano passado, projeto de fotografia em 2021, um ano antes. E aí o ano passado... começo a conseguir um pouco mais de visibilidade para o projeto de fotografia, né? E aí, apesar de não ter ganhado nada em convocatórias nacionais, né? Alguém me mandou um dia uma convocatória internacional de fotografia, né? Uma premiação. E eu lembro que eu falei assim, putz, não tô ganhando nada nem no Brasil, ninguém tá me vendo, imagina internacional, né? Mas mandei, né? Vou mandar. Vou mandar. E aí passaram-se meses, em junho, no mês do meu aniversário, recebi um e-mail da organização dizendo que eu tinha sido premiado como um dos 50 melhores projetos da América Latina. Eu não lembrava nem o que eu tinha mandado para eles, pra você ter ideia. E aí eu fui procurar no e-mail o que eu tinha mandado e tinha mandado Invisibilidão, né? Eu falei, meu Deus, fui premiado, né? Ia ser em Bogotá a premiação e tal. E aí começou a ter um pouco mais de visibilidade pro projeto, né? E aí, a partir de então, eu comecei a mudar um pouco de estratégia. Eu falei, não adianta eu falar somente sobre essa pauta, né? Eu preciso mostrar quem são os responsáveis por essa invisibilidade também. Sim. E não é a sociedade toda, não é o governo, não, sabe? E aí eu chego nas organizações de síndrome de Down, né? Que são as pessoas que têm conhecimento sobre essa realidade e que de alguma forma escolheram ignorar, né? Eu acho sempre um absurdo o Noah ter que ter nascido para eu virar um pai atípico para começar a trazer essa temática. Sendo que fora, em outros países, óbvio que muito pouco conteúdo ainda, mas já havia discussões sobre essa invisibilidade de pessoas negras e ninguém no Brasil nunca parou para pensar, pera um pouco, a gente está num país com 50% de pretos e pardos. Eu acho que é mais de tá 50%. Entendendo? 56,4%. Exatamente. Né? É a maioria da população. E nenhuma organização de síndrome de Down nunca parou para pensar por que só tem gente branca na minha organização? Por que só tem gente branca nos cards que eu faço? E aí eu acho que passa de ser um comportamento culposo para doloso, sabendo que é um país extremamente racista, Exato. Sabendo que é um país onde a maioria da população é negra, né? E não ir atrás dessa informação eu acho sempre que é muito, muito cruel, inclusive, né? Para além de tudo. E aí eu começo a conversar e dialogar com essas organizações, né? Boa parte delas entende tudo isso, né? Faz o meia-culpa, inclusive, né? Dizendo realmente a gente nunca parou para pensar sobre isso, vamos começar a trabalhar a partir de agora e tá tudo bem, mas muitas ainda com essa resistência. Tem essa resistência. Né? Você sabe que depois que eu fiz a tua pauta, que a gente conversou previamente, a primeira coisa que eu fui fazer foi entrar nos bancos de imagens. Nós fotógrafos, Sim. Vamos ali. Eu falei, ó, eu não tenho no meu acervo, mas deixa eu ver os coleguinhas. Comecei a entrar nos bancos de imagens que tem os gratuitos e Sim. tudo mais, que são os triviais, e comecei justamente a ver isso. Eu falei assim, gente, não tem síndrome de Down negros e asiáticos. A gente não acha. E é óbvio que essas pessoas existem. Sim. Mas cadê essas pessoas? E até então eu falei assim, a minha parcela de culpa por fazer com que essas pessoas ficassem invisíveis. Então eu também, como fotógrafa, trabalho com inclusão, até ontem era culpada. Sim. Não vou tirar a minha culpa em relação a isso. E eu falei, cara, a gente precisa realmente falar. A gente fala de um país realmente onde a maioria são negros. A gente tem agora a questões de racismo sendo discutidas a cada 5 minutos em todas as esferas, sendo pessoas com ou sem deficiências, anônimos e famosos. Então a gente tem um problema muito grande, sim. A gente até fala, nem tudo é culpa do preconceito, nem tudo é culpa do racismo, nem tudo é culpa do capacitismo. Só que pera lá, a gente precisa colocar as coisas na balança e ver realmente. E aquilo que eu falo, quando a gente reconhece o nosso erro e fala, Thiago, eu estou vindo aqui publicamente no Viver pedir desculpa para você. Por causa justamente disso. Por não ter me atentado até esse momento, que realmente a gente está falando de uma população e depois eu falei assim, cara, tem um Noah que nasceu agora, tem 3 anos de idade. Quer dizer, já está com 3 anos Sim. de idade. Mas quantos Noahs na vida não estão com 18, 19, 20, 21, 30, 50, 40, 60 anos e até então a gente não sabe dessa existência dessas pessoas. Onde que elas estão? O que que elas fazem? Então, e quando eu também fui fazer pesquisas nas instituições que são especializadas de síndrome de Down, ninguém me deu nenhum dado. Vocês têm algum dado? Vocês têm alguma estatística? Vocês têm pessoas? Vocês tem foto da associação que você possa mandar? É aquela coisa assim toda, a gente sabe que tem direitos de imagem, aquela Sim. coisa assim toda. Mas todo mundo que me manda foto é sempre a pessoa com síndrome de Down branca. Então a gente fala, cara, a gente realmente está fazendo... Nós mesmos do segmento somos culpados por essa... realidade. Vamos falar o português bem claro, né?
Se a discussão ficasse nesse lugar mais superficial que eu comentei da estética, de aparecer ou não aparecer, né, numa campanha, etc., acho que até estava tudo ok ainda, né, em alguma medida. Mas o que eu começo a trazer é justamente como essa invisibilidade de pessoas negras com síndrome de Down tem impacto direto no desenvolvimento dessas pessoas e na expectativa de vida dessas pessoas. Então eu fiz até um vídeo recente e eu começo falando isso. Sabe por que você não vê pessoas negras com síndrome de Down? Porque elas estão morrendo antes do que deveriam. Elas estão morrendo entre 0 e 6 anos, elas não estão chegando sequer na fase adulta. Então, enquanto eu reconheço que há avanços significativos para pessoas com deficiência sobre inclusão no mercado de trabalho, por exemplo, na área educacional, a gente precisa dar um passo atrás e dizer que as pessoas negras com síndrome de Down não estão chegando à fase adulta para disputar essas vagas de emprego desse modelo de inclusão que está sendo colocado, né? E aí eu começo a direcionar responsabilidades, né? Não dá para simplesmente eu ficar falando aqui, vocês aí dando tapinha nas costas e dizendo, ai, que bacana. Não, cara, você tem que mudar de atitude para ontem, porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo, né? E eu faço, como eu mencionei, né, desde o início, essas associações entre esse racismo, que eu chamo de racismo inclusivo, com as outras formas de racismo. Racismo estrutural, racismo institucional, racismo ambiental, todo o conhecimento acumulado sobre essas questões raciais que a gente tem nesse país, só pegar um Ctrl+C, Ctrl+V e trazer para cá que você vai encontrar esse mesmo cenário, né? Só que com um pouco mais de crueldade, porque são pessoas com deficiência intelectual, né? Quando eu falo sobre desenvolvimento, são pessoas que precisam de terapias desde a hora que eles nascem. O Noah começou terapias, ele tinha 2 meses, né? Por questões de sobrevivência, inclusive, né? Eles nascem com hipotonia, por exemplo, que é uma redução do tônus muscular, eles são mais molinhos, assim, né? Isso impacta já o pegar o peito da mãe para mamar, para se alimentar nos primeiros dias, entendeu? Então, se você não tem isso, também, né? Se você não tem essa terapia para fortalecer essa musculatura, essa criança pode ficar subnutrida, tem as questões de problemas cardíacos, também tem uma série de... Olha, eu batendo toda hora aqui. Tem uma série de situações que acometem essa população que, quando elas não acessam esses serviços de saúde, essas terapias, se ela não morrer, ela vai se desenvolver mais lentamente, né? Vai chegar na fase adulta sem conseguir se desenvolver de maneira plena, e são impactos irreversíveis, não tem como voltar atrás depois isso tudo, né? Então... Eu acho assim, aquilo que eu te falei, eu me coloco justamente nesse papel de culpada, aquela coisa assim toda de tipo, como eu não prestei atenção nesse tempo todo. Tô com 46 anos de idade, tipo assim, gente, precisou vir a sugestão de pauta e tudo mais. E isso que você traz é muito enriquecedor. E eu acho que quando você fala do seu trabalho, eu fico imaginando justamente isso. Precisou você ser pai. Óbvio que quando a gente tem a situação mais presente, aquela coisa assim toda, mas a gente já tem outras situações também, e eu fico me perguntando dos outros pais, das outras famílias que não tiveram a mesma atitude que a sua. Por justamente essa coisa, quer proteger o filho, como toda e qualquer família, tem medo do que vai acontecer, tem medo de escutar ou não, tem medo da cara a tapa, não criticando ninguém, muito pelo contrário, mas eu acho que é justamente essa coisa, eu vou lutar sozinho, eu vou fazer. Então eu acho que você está fazendo a diferença não só na vida do teu filho, mas você está fazendo diferença na vida de muita gente. Tomara. E muito obrigada por compartilhar essas informações, que eu acho que assim é fundamental. Uma pena que o Noah não pôde vir hoje, mas não vai faltar a oportunidade dele vir aqui no programa. Eu quero deixar as portas abertas para você sempre mandar sugestões aqui de pauta pra gente, por favor. A apresentadora que vos fala, que é uma colega de profissão fotógrafa, ignorante, precisa ter esse conhecimento, então pode abastecer, pode mandar informações, que eu acho que isso também vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor e me torne uma pessoa muito mais inclusiva. Sim. E possa ajudar muito mais. Mas sem ficar aqui falando muito, aproveitando esse tempo de TV, aquela coisa assim, corrida, eu quero que você aproveite as nossas câmeras, deixe o seu contato, a gente mostrou algumas fotos do seu trabalho, é óbvio que em televisão a gente colocou de forma fragmentada, mas o trabalho, gente, do Thiago é maravilhoso. Eu, como fotógrafa, virei fã. Acho, sim, o seu olhar é sensível. Quais são as suas redes sociais? Principalmente do Instituto. Olhando pra cá, né? Isso, essa é a sua câmera. É Instagram, @invisibilidown, que eu tava falando pra Kika, né? Fica difícil às vezes. Pensa em invisibilidade e completa com down. É invisibilidown, o nome das redes sociais no Instagram. A gente só tem o Instagram hoje, né? Que já dá um trabalho gigantesco para administrar, fora as minhas redes pessoais, né? Mas, e o site que tá para ser lançado, no Instagram tem um link na bio lá que tem muitas informações, inclusive sobre o projeto, sobre as pesquisas, sobre dados, né? O perfil também
também tem muita informação também, ele não é um perfil de fotos fofas de crianças negras, é um perfil de informação, de Exato. levar conhecimento sobre essa realidade. Preciso evidenciar também que o projeto de fotografia, ele surge como uma proposta para falar sobre a invisibilidade de pessoas negras, especificamente com síndrome de Down. Exato. Quando eu viro a chave para pensar numa possibilidade de criação de uma organização, eu já estou abordando algo um pouco mais abrangente. São pessoas negras com síndrome de Down e pobres e vulneráveis com síndrome de Down. Entendendo que pessoas brancas também são invisibilizadas nesse contexto, também não acessam sistemas de saúde e terapias, né? E precisam dessa atenção também que não é dada na maioria das organizações, né? Então, e sobre o projeto de fotografia, ele também surge, nunca foi sobre o Noah. A gente vê as fotos do Noah. A minha intenção era fotografar famílias negras com síndrome de Down, né? Fiz um cadastro, consegui umas 150 famílias no Brasil todo, não tive recursos para fazer isso, dinheiro. Você é fotógrafa, sabe muito bem, né? Muito bem como é isso. Não tinha dinheiro para fazer isso, mas eu tinha as fotos do meu filho. Eu falei, não preciso de autorização, não preciso pagar ninguém, e eu vou jogar isso pro universo e ver o que acontece. E aconteceu que deu muito certo. Funcionou. Isso eu acho perfeito. Sensibilizou as pessoas. E agora eu tô entrando, ontem terminei de escrever em cima da hora para um edital, a segunda etapa desse projeto de fotografia, que é esse chama, o primeiro chama Invisibilidade Origem, que é justamente esse início, né? São fotos do Noah e da Isadora, que é filha da Aline Gonçalves. Que é a sua cofundadora do Invisibilidade. Isso. E aí, agora eu parto para a segunda etapa, que é o Invisibilidade Eu Existo, que é justamente sobre a realidade dessas famílias com síndrome de Down, fazer essas fotos, registrar e tentar fazer exposições. Você vai voltar muitas mais vezes aqui no programa, e vou deixar só um spoiler antes de terminar o programa. Gente, vou falar com o Thiago nos bastidores e em breve vou trazer novidades para vocês. Mas para saber, tem que acompanhar sempre aqui o Viver Eficiente. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!